Funciona. E quem sabe daqui a umas 2 semanas são os amados irmãos que estão aqui conosco que vão receber essa determinação. Hoje você vai pregar. Se prepare, porque está chegando esse momento. Amém, Domício? Pode tomar seu lugar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muita alegria aqui estou mais uma vez. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Senhor. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Então, nós temos que apreciar cada segundo que Deus está nos proporcionando, né? Então, aproveite esse momento, né? E como há pouco o pastor falou, né, que o pastor Moacir me convocou para que está falando de Jesus, e particularmente eu não me canso de falar de Jesus, né? Porque eu sei que para muitos aqui estavam pela manhã, eu tive ministrando a escola bíblica dominical. Na terça-feira também tive dando a lição de número 8, que não tivemos no domingo passado. E vamos dar continuidade ao culto nesta noite, né? E vamos falar acerca de Jesus. Então, você que trouxe a sua Bíblia, eu convido você a abrir no livro segundo Mateus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 48. No nome do Senhor Jesus, né? Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Então, toda a sua atenção. Hoje pela manhã nós aprendemos que a fé, quando o apóstolo escreveu que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, essa palavra de Deus é em meio às reuniões, em meio aos devocionais, em meio às pregações, em meio à oração, é que Deus fala. Então, se você necessita de fé, esteja atento, esteja sintonizado em cada palavra, em cada citação, que assim você vai estar entendendo nesta noite e gerando fé, para que assim venhamos estarmos perseverando com o Senhor. Então eu louvo muito ao Senhor, sou grato ao Senhor pela vida de todos os ministros e todos os irmãos que aqui estão. Então, Mateus 13, versículo de número 46, diz, conforme a igreja pode acompanhar aí, que diz: e encontrando 13:46, né? Não, deixa eu ver aqui. 48 melhor, por favor, porque está bem pequeno aqui. 48, que nos diz: e estando cheia, a puxaram para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Eu vou pedir para que a igreja repita no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Estando cheia, a puxaram para a praia, assentando-se, apanha para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Glórias a Deus. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te rendemos, porque aqui estamos na tua casa, Senhor, e não estamos no mundo, nas badalações, mas aqui estamos para ouvir a tua santa palavra, Senhor, como tu ensinou muito, Senhor, como hoje vamos ver os teus ensinos. Então, Deus, a todos que aqui estão, Senhor, toma o coração, Senhor, toma a primazia do nosso ser, para que possamos captar e receber a tua palavra e guardar no nosso coração. Toma meus lábios para falar aquilo que tu queres, meu Pai, e que a tua palavra, Senhor, venha de encontro a cada um, e assim fazendo o propósito para o qual ela está sendo enviada nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje em especial, antes eu falei com o irmão Derenilson, eu pedi permissão dele, eu disse: irmão, eu quero oferecer esse culto e ação de graça, em dedicação à sua vida e à vida da sua família, porque no ano que passou, no domingo de carnaval, igual a esse, a igreja aqui, local, 90% estava em um retiro, e então eu fiquei
eu fiquei e o pastor perguntou se eu via abrir a igreja no domingo, e eu disse: vou. Eu vim abrir, eu vim para a escola dominical. Eu lembro, teve aqui o irmão Moisés, a irmã Algarina na escola dominical, e na noite também eu vim para o culto, abri a igreja, fiz o período de oração, né, cantei os hinos da harpa cristã, fiz a leitura da palavra. Até então não tinha ninguém. Então nesse tempo, o culto acho que terminava às 9 horas. Então quando foi lá para 8h15, 8h20, chegou a irmã Ocirene com o Derenilson. Não sei se veio mais alguma criança. Veio, né? Então veio ele com a família. E aí, então eu tive aqui cumprindo um propósito da qual eu disse que ficaria, né? Então eu fiz toda a liturgia do culto aqui sozinho. E aí então, no dado momento, entrou essa família, e eu ministrei a palavra, preguei aqui a palavra do Senhor, como há pouco aqui, vou dar continuidade nessa ministração. E aí no final, o Derenilson veio aqui, aceitou Jesus, né, aleluias, e em prol da vida dele e da família dele, que nesse mesmo dia eu perguntei se eles eram casados, eles disseram que não, então orientei, e graças ao Senhor Jesus, aí está a família, né, eles estão casados agora, estão batizados, estão em comunhão, e é isso, igreja, que é gratificante, amém? Então, para você ver como Deus trabalha e Ele muda a situação. Eu tenho certeza, se aqui fôssemos chamar ele, a sua esposa, eles iam falar que muita coisa mudou nesse 1 ano e pouco que passou. Eu sei que no ano passado, o domingo de carnaval foi antes, não foi no final de fevereiro como agora. Acho que foi 6 ou foi 7. Mas nesse mesmo ciclo desse período foi que o amado irmão aqui esteve, e Deus mudou a história dele, e mais ainda vai fazer. E isso pode acontecer com você hoje. Glórias ao Senhor Jesus. Então eu louvo ao Senhor pela vida dessa família que aqui esteve e hoje está ajudando aqui na casa do Senhor. Voltando aqui ao texto, meus irmãos, do qual eu citei, o versículo áureo aqui que eu li, que nos diz que estando cheia, né, estando cheia, a minha versão diz que estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, os ruins, porém, lançam fora. Esse capítulo, meus irmãos, de Mateus 13, é um capítulo que ilustra muitas parábolas, mostra a rotina do Senhor Jesus, onde no início do capítulo você vai ver que Jesus saiu de casa. Jesus saiu, e como Jesus, ele era o mestre, ele tinha uma missão a cumprir, que é algo que nós temos que entender, que nós temos uma missão a fazer, seja para com você, seja para com um ente familiar, para com Deus. Você tem uma missão, você tem um propósito aqui na terra. Nós aqui não estamos aleatório, não, nós não caímos de paraquedas nesta terra, nós estamos aqui porque Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para cada um de nós, e é isso que você tem que entender. Então o Senhor Jesus saiu de casa pela manhã com os seus discípulos, e nos diz a palavra que ele foi, assentou-se num barco e começou a ensinar, e tinha uma imensa multidão ouvindo ali as suas ministrações. E nesse capítulo nós temos muitas parábolas. Ele começou a ensinar por parábola, porque assim se fazia necessário que ele ensinasse. Ele ensinaria por parábola, porque o profeta já tinha vaticinado que ele abriria a boca em parábola. E aí então ele cita a parábola do semeador, ele cita a parábola do joio e do trigo, ele cita a parábola do grão de mostarda, ele cita também a parábola do tesouro escondido, ele cita também a parábola da pérola preciosa. E por último, em meio a essa sequência de parábola, tudo ilustrando o reino de Deus, a grande parte destas parábolas ilustra sobre a sua volta, sobre o retorno do Senhor Jesus e sobre o fim dos tempos. Então, nesta parábola, da qual aqui eu selecionei o versículo que nós lemos, nos diz a palavra que o reino dos céus, o reino de Deus, é igualmente a uma rede que é lançada.
que é lançada no mar, e essa rede ela apanha toda a sorte de peixe, peixe grande, peixe pequeno, peixe de todas as espécies. E nesta noite eu quero que você entenda que Deus tem uma medida para mim, para você. Deus tem uma medida estipulada para que eu e você venha chegar a essa medida. É por isso que nós não podemos descuidar. Você jovem, você adulto, você idoso, você que aqui está nesta noite, que ainda consegue raciocinar, que ainda consegue meditar, que ainda consegue entender a palavra, saiba que você não pode abrir mão dos propósitos da sua vida, os propósitos de Deus. Você tem que perseverar para alcançar essa medida da qual Deus tem para mim, para você, aleluias. É por isso que a parábola nos conta que a rede apanha toda a sorte de peixe, aleluias. É por isso que nós aqui no nosso meio, tem muitos que são mais fervorosos, outros são de menos, tem alguns que demonstram mais um compromisso, uma afinidade para com Deus, outros não. Tem muitos que em um ano, como no Derenilson, Deus faz proezas do casamento, do batismo, e outros já estão aqui com 5 anos aqui nessa denominação, fora o tempo que passou em outra, e ainda não se batizou, ainda não casou. Por quê? Porque a pessoa entende e deixa Deus acrescentar algo a mais na sua vida, para que chegue a essa medida de sermos considerados bons, aleluias. Você não pode descuidar. Jesus ilustrou muito bem nestas parábolas acerca do que é necessário. Na parábola do joio, ali nos diz que ambos cresceram junto, aleluia. Tanto o joio como o trigo tiveram que crescer. O que entendemos? Que mesmo nós aqui, você não concordando com uma coisa ou outra, você tem que desenvolver, aleluias. Você tem que crescer, você tem que buscar a estatura de varão e de varoa perfeita. E como é que isso acontece na sua vida? Como é que você aumenta, se eleva a mais para chegar a essa medida? Meditando na palavra do Senhor, aleluias, lendo a palavra do Senhor, observando a palavra do Senhor, orando, buscando, estando cada vez mais buscando meios de estar se qualificando, se especializando mais, para assim estar com condições de estar sendo confiado algo a mais da parte de Deus na sua vida. E também na parábola do fermento, ele fala que o reino do céu é semelhante a uma mulher que põe fermento em 3 medidas de farinha, e ali a deixa até que levede, até que cresça também. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que desenvolver, nós temos que crescer. Então, se você hoje que aqui está, que observa o período do qual há pouco eu falei, do domingo de carnaval do ano passado a esse domingo, e entende, eu piorei, entende, não mudei nada, entende, eu dei 2 passos para trás, entende que não houve mudança. Saiba você que o problema de não ter tido mudança na tua vida não está na igreja, não está na liderança. O problema está em você que tem ouvido a palavra, ouvido os ensinamentos de mau grado, e assim não tem desenvolvido, não tem crido, aleluias. Porque é isso que o versículo nos diz, quando os discípulos questionaram: mestre, por que ensina-nos por parábola? E aí então ele diz no versículo de número 14 e 15, ele diz: por isso, neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, aleluias. Então você que aqui mais uma vez está ouvindo o que aqui estou falando, os ensinamentos de Jesus, é necessário você ter uma compreensão. E como é que se compreende? O versículo mesmo já nos responde. Ele diz:
que aqueles que cerram o coração, eles ouvem, mas não compreendereis, e vendo, não vereis, mas e não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda, e com o coração se converta. Aleluias. Então, se hoje você não tem a mudança, não tem na sua vida a conversão, no seu meio familiar, no seu meio da vizinhança, ninguém diz que você não mudou, ninguém diz que você é um crente diferente, ninguém diz que você é um crente que queria que ele fosse, ou que a sua filha fosse, é porque você ainda não tem dado o devido valor a ouvir a palavra do Senhor. Aleluias. E como há pouco eu falei, a fé que vai gerar fé dentro de nós, é a fé que vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, como aqui estamos. Então, em meio às palavras que aqui eu estou falando, tomando como base os ensinos do Senhor Jesus, é nesse meio que Deus fala, é nesse meio que o Espírito Santo diz: é contigo que eu estou falando, é contigo que eu quero mudança, é contigo que eu quero no 2018, se assim Deus permitir, aqui estivermos com vida, que eu vinha estar recebendo culto e ação de graça. É contigo que em 2018 a minha vida vai estar diferente, vai estar transformada. É comigo que em 2018 eu também vou estar lá na porta, trabalhando na obra do Senhor nesta casa, que tanto carece de auxílio de obreiros. Aleluias. Então, saiba você que é no coração. Quando você cerra os ouvidos, não ouve, e isso, como estamos estudando, isso é ação da carne, isso é uma reação do impacto que a palavra ocasiona quando ela te confronta. Aleluias. E aí então o Espírito Santo quer trabalhar no teu íntimo, quer te quebrantar para tu se converter e se arrepender, mas você do nada cerra os ouvidos. Isso não é de Deus, eu não preciso disso. Isso daí, se fosse o pastor, eu acreditava, mas é o presbítero Domício, não, ele está falando por falar. Então é aí que você permanece com a dureza de cerviz, é aí que você permanece com a mesma obstinação da qual o povo judeu teve para com o Senhor Jesus, que esteve ali pregando, que esteve ali congregando junto nas sinagogas desde a infância, mas quando ele tomou ali o seu ministério de sacerdote, eles o rejeitaram. Aleluias. Não é momento de rejeitar a igreja. Nesse mesmo capítulo também ilustra muito acerca da colheita. Eu falei que tem uma medida para chegarmos como peixe, tem uma medida para chegarmos como trigo. É muito fácil se dizer que eu sou trigo, tu é joio, mas e o trigo está na medida? É fácil dizer que somos peixe, esse peixe considerado bom, mas esse peixe está na medida de Deus? É fácil dizer que somos a medida, que somos a medida correta, mas para com Deus, nós estamos verdadeiramente nessa medida? Aleluias. Porque é nessa parábola onde fala do joio, que o joio será atado primeiro em feixe e queimado. Aleluias. Meus irmãos, vai haver o juízo de Deus. Jesus ministrou esses ensinos falando acerca da sua volta, e na volta, como bem colocou aqui o pastor Rodolfo, a observação: a vida espiritual não é uma vida que você aperta um botão aqui e liga e desliga.
A vida espiritual é uma continuidade. A vida espiritual, para alcançar essa medida, é uma vida de perseverança, é uma vida de consistência, é uma vida de busca, aleluias. É por isso que diz que Deus honra aqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o buscam conhecer, daqueles que o buscam estar em comunhão. Nesse dia, só vão para os cestos, só vai para o cesto, porque a separação não vai ser uma separação de qualquer jeito. Na parábola do joio e do trigo, nos diz a parábola que o Senhor semeou a boa semente. É fácil também dizer que somos boa semente. E aí então, juntamente conosco, com o trigo cresceu o joio. E o joio, meus irmãos, eu já ouvi documentários, e não vi foto ainda, mas que em Israel ainda hoje tem muito joio, e dizem que é muito difícil diferenciar do trigo. Talvez você ache que é uma planta diferente, o joio é verde e o trigo seja amarelo. Não, é idêntico, aleluias, é idêntico. Por isso que Deus, ali ilustrado pelo Senhor, disse: não, deixai crescer ambos juntos até o dia da colheita, aleluias. Nesta noite eu acredito que todos aqui querem ir nessa colheita, aleluia, na colheita boa, naquela colheita que vai para o celeiro de Deus, naquela colheita que vai para o cesto de Deus. E sobre os peixes nos diz a palavra que o pescador, ele não estava tirando de qualquer jeito. Ele examinava, ele verificava e via os bons, aleluias. Os bons ele punha no cesto. E você sabe que um peixe, quando ele é apanhado na rede, dificilmente ele sobrevive. Mesmo que ele chegue até a embarcação se batendo, mas na rede dificilmente ele vai sobreviver. O pescador lança fora. Nós presenciamos isso muito. É por isso que aí o IBAMA aí está acima acerca da pesca no tempo certo. Porque uma vez o peixe pescado, ou ele passa na medida, ou ele é descartado na praia, aleluias. Deus não quer que nenhum de nós venha a ser descartado na praia. Deus não quer que nenhum de nós lute, entregue a sua vida, porque esse lance de Deus é um lance que nós podemos sair dessa rede, mas como peixes, como pescados pela rede, nós não podemos, nós entregamos a nossa vida. E então, você que até então tem perseverado, você tem que vigiar e ter o cuidado de não ser apanhado nessa rede, de não caminhar tanto, de vir em meio aos outros peixes, e na hora da separação, o pescador que é Jesus, ali na hora, descarte para a praia. Porque não para por aí. Se não bastasse o desgaste, ainda vem o lance no fogo. Porque nos diz aqui nesse capítulo que há fogo, há choro, há ranger de dente. O trigo é guardado em celeiro, o joio é queimado, o justo é separado, aleluias. E eu me alegro muito porque há um versículo nesse capítulo, não sei de qual agora, qual é o número, mas ele diz: e os justos resplandecerão no reino de seu Pai
como o sol, aleluias. É por isso que vale a pena ser justo, é por isso que se você se justifica cada vez mais, não vai haver o risco de você ser confundido, não, aleluias. O separador, aquele que faz a colheita, ele não pega um peixe grande, um peixe cuidado e lança fora, não. O separador, ele não pega o trigo e lança fora, achando que é joio, não, aleluia. Vale a pena confiar nesse Deus, vale a pena crer nesse reino que Jesus pregou, vale a pena crer como ele também contou sobre o grão de mostarda, que também é a menor semente, como ele falou, mas que ela cresce, aleluia, ela cresce e forma uma grande árvore, de sorte que as aves do céu vêm se aninhar nas suas folhas, na sua copa, aleluias. Você tem que crescer, irmão. Você que tem lutado com Deus, que hoje pela fé é justo, tem que desenvolver, tem que aumentar cada vez mais a sua intimidade com Deus. Não olhe para a esquerda, nem olhe para a direita, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É só Ele quem pode fazer essa seleção, é só Ele quem pode naquele dia separar os bons dos ruins, aleluias. Essa separação nós não temos a capacidade. Para você ter a mudança e deixar ser acrescentado à medida de Deus, você não tem que esperar pelo ano que vem, não tem que esperar passar no vestibular, não tem que esperar o pai dar algo ou a mãe dar algo, não tem que esperar algo para poder, agora eu posso, não. Você tem que dar um passo ao ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir a palavra, e assim, dando ouvido à palavra, vai gerar a fé dentro de ti. E essa fé vai fazer com que você seja convertido ou não, se assim você deixar. Se você deixar, a palavra, o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você fechar os olhos, se você tapar os ouvidos, se você ouvir de mau grado, pode ter pregadores e pregadores, ministros e ministros, falando que Jesus salva, mas não vai haver mudança na tua vida. Nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado muito acerca dessa medida. Irmãos, nós temos que lutar, e essa colheita aqui, irmãos, eu vou tomar como exemplo a parábola do joio e do trigo, que é mais íntima, é de dentro da igreja. A parábola da rede, ela apanha todos os tipos de peixe, mas no arrasto, muitos vão pulando. É tanto peixe, né, que o mundo é grande, e o mar é muito grande. Já pensou uma rede lançada no mar? É muito peixe, né, baleias, tubarões, né, peixes gigantes, e aqueles peixes pequenininhos, para se segurar dentro daquela rede. Claro que tem que ser uma rede que o peixe que lá está é que tem que fazer por onde está dentro dela. Então, a rede lançada no mar, ela apanha tudo que é de peixe, vem trazendo, mas no arrasto até a praia, muitos vão pulando fora, muitos vão desistindo de estar lá, muitos acham que não consegue militar com um peixe grande. Isso Deus está nos dizendo, que você não pode desistir. Talvez você ache que não tem mais sentido, seja a terceira vez que você se reconcilia com Deus, a quarta vez que você diz, dessa vez agora eu vou me firmar, passa uma semana,
não dá de novo. Mais um ano, 2017, já estamos prestes a terminar o segundo mês do ano, e você já está esquecendo dos seus objetivos. Nesta noite Deus manda te dizer que se agarre com Jesus, se agarre na rede. A rede aqui simboliza Jesus, a rede simboliza o Evangelho que apanha a todos, o Evangelho que chega a todos os ouvidos, e quem crê, como diz a palavra, será batizado e será salvo. Então nesta noite, persevere, não desista, se agarre, confie que Deus é fiel, que Jesus pode te trazer até a praia, até o momento da colheita, e lá te separar para o cesto, na qualidade de bom. Aleluias. Vale a pena. O nosso esforço tem que ser unido à confiança em Jesus. Nós não podemos militar somente pelos nossos esforços, não. Tem que ser juntamente com a confiança no Senhor, com a esperança, com a paciência, e sabendo que Ele está no controle e fiel é Ele. Aleluias. E acerca dessa separação, você tem que acreditar, querendo ou não, que essa separação, ela vai existir. O arrebatamento vai existir, seja na nossa geração agora, ou posteriormente, daqui a 50, 100, 200 ou 500 anos, mas ele vai existir. Aleluia. O momento em que a rede tiver com todas a sorte de peixe, em momento em que o trigo e o joio estiverem no tamanho certo, crescerem até certo nível, aí é o momento da ordem. Aleluia. É o momento em que a palavra nos diz que Deus ordenará aos seus anjos que apanhem feixe. É o momento em que Ele vai ordenar aqui no versículo que nós lemos aqui para concluir, o versículo 49, que diz: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Aleluias. Os maus estão dentre os justos. Então nós entendemos que essa filtração é dentre nós. Aleluias. Essa filtração, essa colheita, essa escolha é no nosso meio. Porque aqui no nosso meio, só por essa igreja que tem apenas, vai completar 9 anos agora, quantas pessoas, as pessoas que já estiveram aqui dentro, se tivesse como reuni-las agora, não cabia. Podia derrubar aqui, ó, essas paredes aqui, não comportava. Aí você pode dizer: onde estão? Outros estão em outros mistérios, outros se desviaram, outros estão aí nem para lá e nem para cá, estão sendo levados aí pela vida. Então, essa separação é dentro da igreja. É por isso que nós temos que sermos justos, porque os maus estão dentre o justo. Aí continuando o versículo 50 nos diz, isso os anjos fazendo, né? Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. E disse-lhes Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe: sim, Senhor. Os discípulos responderam. E eu pergunto para você nesta noite, eu sei que eu não li todas a parábola ao pé da letra. Se apenas lesse, já seria uma ministração muito bela. Já seria mais que o suficiente para você entender e raciocinar que você tem que crescer, que você tem que alcançar a medida de Deus, que você tem que estar no ponto e no lugar de Deus,
para que assim seja considerado bons, para que assim seja considerado justo. Então nesta noite eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a ficar de pé e a estar meditando na qualidade da qual hoje você se encontra, na qualidade de pequeno, de médio ou de grande. Talvez você diz: irmão, você falou da medida, você falou que é preciso crescer. Para crescer eu falei como crescer. É com intimidade com Deus, é com uma vida mais próxima, com compromisso, com lealdade, com fidelidade. E aí você pode perguntar: e a medida? A medida eu não sei te dizer. A medida eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que nós devemos crescer, porque quando a boa semente semeada na sua terra, conforme a palavra do semeador nos diz, e do joio, ela cresce e tem o tempo da colheita. O que eu sei te dizer é que há um tempo, aleluias, a medida, a estatura, eu não sei te informar, nem para mim, nem para você. Agora um tempo vai ter, um tempo da colheita, eu sei que tem. É por isso que ele nos diz: vigiai e orai, porque não sabei a que hora há de vir o Filho do Homem. Então nesta noite, se você tem visto que você está fora da medida, você não se classifica nem mesmo pela fé a essa medida, o momento é agora de você estar tomando a posição. O dia é hoje, como há pouco eu falei acerca do Derenilson e da sua esposa Ocirene e toda a sua família. Assim como Deus faz, Ele é fiel, porque Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Ele tem prazer em trabalhar na minha e na tua vida. Basta você deixar, basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, faz o que tu queres na minha vida, porque aqueles peixes que se lançam na rede, aqueles peixes, muitos já se rendem, muitos sabem, se é de eu ser comido por um outro peixe, eu vou me entregar na colheita, porque até os peixes sabem que Deus os criou para alimentar os homens, aleluia. Então nesta noite, tome uma decisão. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, eu convido você a vir aqui à frente, a estar fazendo esse ato de conversão e de arrependimento. E o que tem para você que tal atitude tomar é a mudança de vida, é entrar nessa rede, é entrar nesse cesto e permanecer até a separação que os anjos virão e farão, que é o arrebatamento. Então, se assim você está nessa condição, venha aqui. Se tem andado desviado do caminho do Senhor, é o momento também de se consertar, é o momento de se reconciliar, porque nesse exato momento a porta está aberta, mas há um momento em que o pai de família cerrará a porta. Então o momento é agora, oportuno para você, e a nós que aqui estamos como justos, vamos perseverar. Vamos deixar que o Espírito Santo agregue algo a mais na nossa vida. Não vamos deixar que a palavra nos domine mais. Não seja aquele que na primeira dificuldade desiste. Porque na parábola do semeador nos diz a palavra que aqueles que ouvem a palavra logo se arrependem, mas não criam raiz em si mesmo, vem o maligno e come a semente, retira a semente do coração. Hoje Deus acrescentou mais uma semente, mais uma medida na nossa estatura de justo, e no dado momento, se assim nós valorizarmos, na terça-feira tem mais, na sua oração em casa tem mais, e assim sucessivamente, até o tempo da colheita que Jesus disse que haveria, e nós temos que crer que assim haverá. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus em Cristo abençoe, que Deus possa cada vez mais desenvolver dentro de cada um o interesse acerca do reino de Deus, o interesse acerca da
medida de Deus e assim da comunhão com Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e aqui eu agradeço a rica oportunidade nesta noite no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode estar dizendo como há um tempo atrás eu falei: poxa, eu vou para Jesus quando eu regularizar a minha vida. Eu quero te dizer que existiu um profeta que ele disse que quem sou eu para fazer a obra funciona. E quem sabe daqui a umas 2 semanas são os amados irmãos que estão aqui conosco que vão receber essa determinação. Hoje você vai pregar. Se prepare, porque está chegando esse momento. Amém, Domício? Pode tomar seu lugar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muita alegria aqui estou mais uma vez. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Sejam